Djalma é mestre em Ciência da Arte pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Letras com estudos nas áreas de Literatura Brasileira e Teatro pela Universidade Federal Fluminense também, pós-doutor em Literatura e Crítica Literária pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Além disso, o professor Djalma é professor do programa multidisciplinar de pós-graduação em Cultura e Sociedade e do programa de estudos interdisciplinares sobre a universidade. É também professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal da Bahia. Coordena o grupo CUS, Grupo de Pesquisa em Cultura e Sexualidade, e o GENI, que é o Grupo Gênero, Narrativas e Políticas Masculinas, ambos ligados ao CULT, ao Centro de Pesquisa Multidisciplinar em Cultura, da Universidade Federal da Bahia. Além disso, o professor Djalma é também produtor e diretor de teatro, né? E ele vai falar hoje sobre o tema da conferência dele, Desafios à Heteronormatividade em Novos Espaços de Representação. Eu vou falar sobre alguns desafios a um sistema colonial de representação. Um deles é a heteronormatividade. E uma das vigilâncias constantes que a gente aprende com o Foucault, dos cuidados constantes que a gente aprende com o Foucault, é de como, às vezes, a gente naturaliza, né, o poder. E a linguagem é um desses campos, né, de naturalização. Então, por isso, eu iniciei dizendo bom dia a todas as pessoas presentes, a todas as pessoas do gênero feminino, a todas as pessoas aqui nesse auditório tão aconchegante. Eu venho da UFBA, da Bahia, mas eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro e fui um ano para Brasília, onde eu vivi mais de 17 anos. Depois eu voltei para o Rio de Janeiro, vivi mais de 17, completei os estudos, e então eu sou uma pessoa do entre-lugar, né? Eu não me identifico com a cultura do Rio de Janeiro, tampouco com a de Brasília, mas bastante com a de Salvador, na Bahia, onde eu moro há 6 anos. Portanto, eu sou um homem trans, né? A minha naturalidade é trans. Nesse momento, eu quero agradecer a chance de estar aqui com vocês e quem fez esse contato comigo através de um amigo comum foi a professora William, que está por aqui fotografando. William, obrigado pelo convite. E esse convite é importante, eu acho que é importante, é com um prazer que eu venho aqui dividir algumas inquietações com vocês, algumas inquietações artísticas e conceituais que eu venho conduzindo como forma de criação decolonial. E, claro, um viés desse legado, como eu já falei, que é o desafio à heteronormatividade. Eu vou começar falando sobre o meu lugar de enunciação. O jargão teórico me permite fazer isso. Desde que cheguei em 2009 para compor o quadro de professores do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, no IAC, como a gente chama o nosso instituto, e desde a minha entrada no programa de pós-graduação multidisciplinar em Cultura e Sociedade, eu venho trabalhando de maneira intensamente interdisciplinar, conjugando interesses e ações de pesquisa em torno da subalternidade, que envolve não apenas a arte, que é o epicentro dessa fala, mas todos aqueles que de alguma forma fogem da hierarquia colonial do poder global, qual seja a do homem branco, capitalista, heterossexual, militar, cristão e europeu, que se expandiu pelo mundo e levou consigo, impôs simultaneamente os privilégios de sua posição racial, militar, de classe, sexual, epistêmica, espiritual e de gênero. A homofobia, o racismo, o sexismo, o heterossexismo, o classismo, o militarismo, o cristianocentrismo, o eurocentrismo são, pois, todas ideologias que nascem dos privilégios do novo poder colonial capitalista, masculinizado, branqueado e heterossexualizado.
Nesses anos que eu estou na UFBA, no programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade, eu orientei projetos de dissertação e tese de doutorado sobre temas como a etnomatemática de quilombolas, ensino, aprendizagem e sexualidade de surdos, aculturação de tribos indígenas da Bahia, masculinidades precárias na revista Playboy, fábricas de masculinidades em escolas de ensino médio do interior da Bahia, os losers do seriado Glee. Isso para falar daqueles que hoje já são mestres e doutores. Toda essa produção está sob um guarda-chuva denominado A Politização dos Subalternos. Fase 1. Universidade, sociedade, pós-colonialismo e teoria queer. Que gerou, entre 2010 e 2013, a produção de do que eu chamei de trilogia do cárcere. É uma sequência de encenações. A Nélia falou que eu venho da área do teatro, eu sou diretor de teatro. E talvez o meu grande desafio dentro da academia seja exatamente o de não me tornar um encenador de gabinete. Então, o meu grande desafio é com que essas investigações teóricas elas sirvam para o palco. Eu acho que essa é a grande diferença de um artista pesquisador, né? E é assim que eu quero me colocar. Eu sou um artista pesquisador. Eu fui artista antes de ser pesquisador, e essa ordem eu gosto de manter. Então, essa inserção no programa de pós-graduação gerou um projeto de encenações, um projeto de instalação chamado Trilogia sobre o Cárcere. Nesse projeto eu montei 3 peças: O Melhor do Homem, Salmo 91 e a última, O Diário de Genê, que inclusive esteve em Curitiba, num festival, na mostra oficial do Festival de Curitiba do ano passado. A gente fez aqui essa peça. Esse conjunto de peças procurou a articulação interdisciplinar entre as formulações teórico-estéticas do teatro contemporâneo e a ação dos saberes subalternos a partir de uma investigação do lugar do subalterno e a sua problematização no teatro contemporâneo. Com essa articulação, a gente consegue encontrar, como nos anos 60, a gente procurou articular a produção cultural em termos de inconformismo e desmistificação, vincular a experimentação da linguagem às possibilidades de uma arte participante, agenciando nas ações uma outra ordem de simbólico, visando a vontade de instaurar um novo mito, uma imagem da arte como atividade onde não se distinguem os modos de efetivar programas estéticos e exigências ético-políticas. Fecho aspas. Essa característica já havia sido destacada pelo diretor e autor crítico teatral João das Neves sobre o nosso espetáculo Salmo 91 em São Paulo, na 8ª Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo. O João das Neves falava assim sobre o Salmo 91. Vocês falaram do ser humano no planeta Terra, que ele precisa ser reinventado com verdadeiro afeto em suas relações sociais, para que se possa reinventar a dignidade e a alegria de vivermos na Terra. Cecília Meirelles já teria dito que a vida só é possível reinventada. Essa reinvenção da qual fala o João das Neves e repercute lá atrás, nas palavras da poeta, não poderia ser percebida sem uma questão de princípio, que na verdade é o tema principal e que dá título a esse seminário, que é o da descolonização. A descolonização das representações. Portanto, acho difícil que a gente consiga falar em descolonização sem falar de reinvenção, sem falar de descolonização. Um projeto de descolonização. O conceito de descolonização que eu ocupo aqui, que eu quero pensar aqui com vocês, vem da crítica pós-colonial, do pós-colonialismo, que nas décadas de 80 e 90 ganhou amplitude e institucionalização em diversas partes do mundo. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Índia, África. Trata-se de uma crítica recente
que tende a se aliar, grosso modo, a outras correntes do pensamento interessadas no deslocamento da agência eurocêntrica das ciências sociais, como os estudos subalternos à teoria queer. Guacira Lopes Louro, uma professora aqui perto da gente, em Porto Alegre, num artigo recente que ela fez na revista Contemporâneas, lá do Richards, da UFSCar, num artigo chamado Estudos Queer e Educação no Brasil, Articulações, Tensões e Resistências, chama esse conjunto de saberes, de saberes subalternos, à luz ainda Foucault, e chamando de saberes sujeitados. E os recupera, mais do que teorias, que lembrariam uma certa sistematização e uma estrutura, como uma disposição política. Apesar das diferenças desses campos de estudos, desses saberes subalternos, tenho entendido que esses estudos contemporâneos vêm promovendo novas políticas de conhecimento cultural. E isso talvez possa destacar, e talvez a gente possa destacar como um objetivo comum aos seus autores, que é a tentativa de estabelecer uma epistemologia pós-colonial alternativa ao paradigma eurocêntrico do discurso colonial. E é dessa maneira que esses autores, esses saberes subalternos, vêm promovendo uma nova articulação entre os sujeitos e os sujeitos do conhecimento. Não são apenas novos temas ou novas questões que têm sido levantadas, mas transformações que dizem respeito a quem está autorizado a conhecer, ao que pode ser conhecido e às formas de se chegar ao conhecimento. Novas questões são colocadas a partir de suas experiências, de suas histórias e suas práticas. Noções consagradas de ética e estética são perturbadas. Áreas e temáticas consideradas até então pouco dignas de ocupar o espaço e o tempo dos sérios acadêmicos passam a ser temas de centro universitários e núcleos de pesquisa. Hoje, quando a Amélia perguntou como se soletrava o grupo de pesquisa que eu coordeno, eu falei assim, ele chama CUIS. CUIS, assim, plural de cu. E não é raro quando as pessoas me apresentam por aí dizendo que eu coordeno o grupo CUS. E aí eu faço uma pequena retificação e falo assim, não, eu não coordeno o CUS, eu coordeno o CUS. E nessa afirmação vem também uma provocação. Uma provocação de que esse grupo ele se projeta a partir dessa perspectiva de causar esse burburinho, esse certo incômodo dos temas e de como a gente se refere àquilo que deve ser eleito como pesquisa. E é claro, desafiando sempre o monopólio masculino, heterossexual e branco da ciência, da educação, das artes ou da lei. As chamadas minorias sociais se afirmam e se autorizam a falar sobre a sexualidade, gênero, cultura, sobre o mundo do privado e do doméstico, sobre as muitas formas de viver o feminino e o masculino, a família, as relações amorosas, a maternidade, a paternidade. Sobre o erotismo e o prazer, sobre a pornografia e as perversões, fazem-se teses hoje, escrevem-se livros, realizam-se seminários e cursos, montam-se espetáculos, performances e textos. O meu último trabalho, agora em Salvador, em março, a gente estreou no Teatro Vila Velha, foi uma adaptação, o título do trabalho chama Coral, e o subtítulo, uma etnocenografia. Dos meus trabalhos, é o trabalho mais radical de aproximação intercultural. Ele é uma adaptação do livro do Camilo Braz. Não sei, os antropólogos aqui da sala talvez conheçam o Camilo, os que trabalham com gênero e sexualidade também. Camilo fez doutorado na Unicamp e hoje é professor de Goiás, na Federal de Goiás, e tem a tese dele, A Meia Luz, foi publicada em livro, e é uma etnografia sobre os clubes de sexo coletivo em São Paulo, clubes de sexo masculino coletivo em São Paulo. E esse trabalho foi adaptado e virou então um espetáculo coral, uma etnocenografia. Em 2011, eu publiquei um texto sobre um filme chamado Short Bus, não sei se todo mundo já viu o filme, quem não viu eu sugiro que veja. Short Bus, eu escrevi um texto chamado Short Bus, aspecto da cidade homoerótica ou um pau duro não acredita em Deus. E hoje eu gostaria de retornar ao seu subtítulo,
para animar um pouquinho a nossa conversa. Quando eu disse que um pau duro não acredita em Deus, eu estava querendo provocar um alarido, uma rasura, um barulho nesse movimento cultural ocidental, machista, sexista, cristão, homofóbico, que durante séculos mapeou os nossos corpos e decretou partes que poderiam ou deveriam ser reconhecidas como espaços legítimos de prazer. Um pau duro não acredita em Deus era a minha inspiração nietzschiana, era o meu assim falava Zaratustra, e significava o desaparecimento da dimensão da transcendência, a anulação total dos valores ligados a ela, a perda de todos os ideais platônicos, a fuga da caverna e o encontro com a carne. Esse texto criticava o desejo da nação, fazendo aqui alusão ao texto do Richard Wisconsin, um excelente texto, inclusive, o desejo da nação. Esse texto criticava o desejo da nação colonial em querer cartografar os nossos prazeres, eliminando o nosso cu. E o resultado desse processo de nação, desse projeto de nação, foi um sucesso. Afinal, a heterossexualidade masculina e a feminina também, muitas vezes, viu o seu cu ser banido, castrado como espaço de prazer, reduzido apenas a um órgão excretor infame. Não à toa é um dos palavrões mais ofensivos da língua portuguesa. Afinal, quando mandamos alguém tomar no cu, não estamos desejando exatamente o bem para aquela pessoa. A pessoa pode até achar bacana, mas quem está mandando não está achando que está mandando para um bom lugar. A pessoa que está recebendo o palavrão pode até ressignificar o palavrão, como lá o Daniel fez, pegando a banana do campo e ressignificando a injúria e ressignificando a ofensa. Mas em nenhum momento quem proferiu a injúria pensou em mandar para um lugar bom. Sobre o cu, há uma imposição simbólica de sentidos e, claro, a consolidação de significados coloniais que o revelam como espaço maior da abjeção, do desprazer, do rebaixamento, da desmoralização, uma zona invisível e inabitável. Esse lugar que o cu ocupa é fruto de um processo cultural disciplinatório e pedagógico colonizante. Para entender esse fenômeno, dentre as novas elaborações, uma filósofa americana vai chamar de inteligibilidade de gênero. Ela criou um conceito chamado inteligibilidade de gênero, que eu vou tentar traduzir melhor, mas é importante para a nossa conclusão. Essa teórica é a Judith Butler, uma teórica muito importante para quem estuda teoria queer. Ela propõe que a inteligibilidade de gênero, em sociedades contemporâneas, passa pela coerência socialmente imposta entre sexo, gênero, desejo e práticas. Sexo, gênero, desejo e práticas. Essa linha contínua, linear, é o que ela chama de inteligibilidade de gênero. A despeito do mundo social tão diverso, complexo e inventivo que interessa a filósofa, esta compreende que os gêneros inteligíveis se pautam por essa coerência. Um ser que nasce com uma anatomia masculina deve ser masculino, desejar mulheres e manter relações penetrativas e ativas com elas. Nossos corpos dóceis, obedientes, portanto, deverão seguir esse roteiro previsível, compulsório. Caso contrário, irão compor o reino da abjeção, aquele povoado pelos seres que não respeitam tal inteligibilidade. Os seres marginais, os seres abjetos. E é isso que talvez interessa entender. Como essa relação, como essa abjeção pode ser utilizada pela arte como potência desestabilizadora do centro hegemônico, como uma espécie de pornografia terrorista, para lembrar um autor brasileiro, Rubem Fonseca. Até agora, na minha fala, Deus está vivo, o pau mole. E com a presença dele com D maiúsculo, vive o pensamento colonial, aquele que desumaniza o outro que não me pertence,
que desumaniza aquele que não me constitui. No Carnaval da Bahia, não sei se todo mundo aqui teve a grande chance de ver o Carnaval da Bahia, tem um fenômeno que acontece às quartas-feiras de cinza, que é o que eles chamam de arrastão. De quarta passada à terça-feira, o Carnaval ele é o Carnaval dos paulistas, dos curitibanos, dos goianos, dos cariocas, dos mineiros. E o baiano, ele trabalha, não sei se vocês já viram nesse último Carnaval, no penúltimo também, umas fotos aéreas muito impactantes do Carnaval da Bahia, né? Assim, no centro dos blocos absolutamente brancos e os cordeiros que protegem a segurança dessas pessoas completamente negro, né? E aí alguém colocou nas redes sociais que o trio elétrico tem um quê de navio negreiro, né? E a quarta-feira, que tem esse dia de arrastão, os artistas do mainstream, as estrelas, Ivete, Cláudia, Daniela, elas fazem um arrastão do Porto da Barra até Ondina, fazendo o sistema contrário do Carnaval, sem cordas, exclusivamente não, mas particularmente para quem trabalhou durante todo o Carnaval, seja servindo a elite nos camarotes, seja trabalhando nas ruas, vendendo o seu churrasquinho de gato, a sua cervejinha. E esse Carnaval, chama Arrastão, é especialmente para essa galera. E é lindo, essa cena é linda. Eu coloquei, eu sempre vejo esse, eu sou um voyeur do Carnaval como um todo, mas esse dia em especial eu não perco. E aí eu tomado por essa emoção, eu fui à rede social, coloquei essa impressão, e um amigo carioca, sem muito pudor, disse assim, essa música de fato é um lixo. Esse poder, né, que esse cara se sente para dizer isso, e que desumaniza aquele outro, né? Essa fala de um homem branco do Rio de Janeiro, coloca aqueles sujeitos numa zona da abjeção. Aquilo é um lixo, aquilo não me pertence, aquilo não me constitui. E é a partir dessa desumanização dos sujeitos historicamente subordinados que, segundo Walsh, surge a decolonialidade para a construção de outros modos de viver, de poder e de saber. Decolonialidade, mais do que desestabilizar, desconstruir o centro hegemônico de poder, visibiliza as lutas contra a colonialidade, a partir das pessoas, das práticas sociais, epistêmicas, políticas e artísticas. A decolonialidade representa uma estratégia que vai além da transformação da descolonização, ou seja, supõe também criação, construção. Sua meta é a reconstrução radical do ser, do poder e do saber. É a destruição da roda gigante. Saca uma roda gigante? Antes era como se eu estivesse fora da roda gigante, do movimento. A vida rolando por aí, feito roda gigante, com todo mundo dentro, e eu aqui, parada, pateta, sentada no bar, sem fazer nada, como se tivesse desaprendido a linguagem dos outros, a linguagem que eles usam para se comunicar quando rodam assim e assim por diante nessa roda gigante. Você tem um passe na roda gigante, um carimbo, uma senha, um código, sei lá. Você fala qualquer coisa, tipo pá, por exemplo. Então, o cara deixa você entrar, sentar e rodar junto com os outros na roda gigante. Mas eu fico sempre do lado de fora. Aqui parada, sem saber a palavra certa, sem conseguir adivinhar. Estão me entendendo? Nada. Eu não entendi nada. Meu nome é Dama da Noite. Todos me chamam assim e nem sabem que eu durmo o dia inteiro. Que é? Do que eu vivo?
E vivo de umas rendas aí, uns macetes. Não dou detalhe, não adianta assistir. Mutreta, Trambique, Moamba, já falei, não adianta assistir. Aprendi que se eu der detalhe, você vai sacar que eu tenho grana, e se tem grana, você vai querer foder comigo só porque eu tenho grana. E acontece que eu ainda sou babaca, pateta e ridícula o suficiente para estar procurando o verdadeiro amor. Para de rir, senão eu te jogo esse copo na cara. Pago o copo, pago a bebida, eu pago o estrago, eu pago o bar inteiro, se eu ficar afim de quebrar tudo. Se eu tô tesouro e você anda duro, e eu precisar de cacete, eu compro o teu, pago pelo teu. Quanto custa? Me diz que eu pago. Pago bebida, comida, dormida e pago fora também, se for preciso. Pego. Claro que eu quero. Pego sim. Mas eu pego depois. É grande? Eu gosto de grande. Grosso. GGPVC. Sabe o que é isso? Grande, grosso, pesado, veiudo e cabeçudo. Mas agora não. Agora eu quero falar da roda. Essa roda, você não vê não, garotão? Está por aí. Rodando aqui mesmo. Olha em volta. Olha em volta. Bem do teu lado. Do seu. Tatiana Dias. Queixo furadinho, hein? Já observei que o homem de queixo furadinho gosta mesmo de dar o rabo. Você já deu o seu? Não. Pelo amor de Rogéria, não me venha com aquela história, tipo, sabe, uma noite, na casa de um pessoal ali, tive que dormir na mesma cama, com carinha, e aí, todo machinho na cidade tem loucura para dar o rabo, meu bem. Ascendente, câncer, eu sei, cara de lua, bunda gordinha e cu aceso. Não é vergonha nenhuma. Está nos astros, boy. Tu é viado mesmo, tudo bem. Não vai embora. Não, fica. Fica mais um pouco. Só para deixar eu falar mais na roda. Você é muito garoto. Não entende dessas coisas. Deixa você passar dos 30, 35 e chegando nos 40, não casar, não ter esses monstros que eles chamam de filhos. Casa própria, de porra nenhuma, acordar no meio da tarde de ressaca, olhar sua cara arrebentada no espelho. Sozinho em casa, sozinho na cidade, sozinho no mundo. Vai doer tanto. Como eu queria saber, poder te avisar, vai pelo caminho da esquerda, boy, porque o da direita, fudeu. Tem lobo mal e solidão medonha. Roda. Eu não sei se você escolhe, não. Olha pra mim. Tem cara de quem escolheu alguma coisa na vida. Quando dei por mim, todo mundo já tinha decorado a tal palavrinha-chave e estava a mil, seu lugarzinho seguro, rodando na roda. Menos eu. Mas daqui, de fora da roda gigante, que eu enterro Deus e volto ao cu. Ou sobre o que paira sobre o cu, ou dentro dele, um véu de curiosidade ambíguo e fascinante. Se por um lado ele tem um valor colonial abjeto, por outro, já mereceu louvações poéticas. Haja vista Rambo, aquele da música do Renato Russo. Você lembra, né? Que revelava a Mônica como uma mulher superior, porque gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh dos Mutantes e Caetano de Rambo. O jovem poeta dizia: obscuro e franzido como um cravo roxo, humilde ele respira escondido na espuma, úmido ainda do amor e pelas curvas suaves dos glúteos brancos desce a orla de sua auréola, uns filamentos formulários excelentes choraram ao vento inclemente que os expulsa, passando por calhaus de uma argila vermelha para escorrer por fim ao longo das encostas.
Sem poder ter o coito material, a minha alma fez dele um lacrimário, um ninho de sumiços. Ele é a tonta azeitona, a flauta carinhosa, tudo por onde desce a divina pralina, Canaã feminino que eclode na umidade. Esse soneto do Rimbaud, na minha peça, O Diário de Janeiro, também citei esse tema, me perguntava por que o sexo anal é visto com tanto desprezo, tanto medo, tanto desejo, tanto ódio, tão fascinante, tão hipócrita. Sim, porque Genet revela que a vigilância das nossas bundas não é uniforme. Depende se é uma bunda preta, se é uma bunda branca, se é uma mulher ou um homem, uma trans, se esse ato é ativo ou passivo, se é um cu penetrado por um vibrador, por uma garrafa, por um punho, se o sujeito penetrado sente orgulho ou vergonha, se penetrou com preservativo ou não, se é um cu rico ou um cu pobre, se é um cu católico ou muçulmano. E nessas variáveis, são nessas variáveis que percebemos uma certa política do povo. E como essa política se articula e o poder é exercido. E onde são construídos, portanto, o ódio, o sexismo, a homofobia, o racismo. Eu poderia ainda citar Gregório de Matos, Iba Hilst, Zé Celso Martins Correia, para falar do quanto o cu foi empoderado pela literatura e pela arte, que é por si o espaço da resistência, da transgressão e do confronto. A única coisa que nos salva, a única coisa que nos une, a única utopia possível. Tem cu que é amarrado, tem cu escancarado, tem cu muito ceboso, tem cu que é bem gostoso, tem cu que é uma bomba, e quando peida zomba, tem um cu que sai da linha, tem um cu que faz gracinha. tem cu, 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 tem cu que tem medalha, tem cu do coronel, que traz felicidade pro povo no quartel. Tem cu que é carente, tem cu que é de parente, Tem cu que é dos outros e tem o cu da gente. O Papa tem cu, o nosso ilustre presidente tem cu, tem cu a classe operária. E se duvidar até Deus, tem um onipresente, onisciente, onipotente, cu, 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 cu. Obrigado. Essa música, não sei se todos já ouviram, quem viu um excelente filme chamado Tatuagem, viu essa música, ela era cantada pelo grupo de teatro que fazia encenação. Vocês viram Tatuagem? Ah, gente, tem que... Você deve ter passado aqui, né? Corram, vejam, assim, tipo, baixe pirata, compra um pirata, faça alguma coisa. É uma obra de arte fundamental para a gente pensar algumas questões. Essa música é música cantada por eles, né? E o texto que eu anunciei, a entrada deles, a única coisa que nos salva, a única coisa que nos une, a única utopia possível é a utopia do cu, é a frase que eles falam no filme. Bom, então corram para ver. Bom, nesse momento da minha fala, depois de ter lido aqui A Dama da Noite, de Caetano Abreu, recitado o Rimbaud e ouvido Jane Dolores, o que nos interessa é o aprofundamento da discussão sobre a dimensão política da arte contemporânea a partir da problematização da categoria de abjeção, tendo como ponto de partida o estatuto de tal categoria a partir das contribuições de Ralph Foster, para quem a abjeção é uma condição perturbadora da subjetividade, e claro, também de Butler. A intenção é de que, ao traçar
Tornem-se mais afiadas as ferramentas que nos possibilitem abordar fenômenos sociais, experiências subjetivas e produtos culturais a partir do paradigma da abjeção. Nesse sentido, procuraremos demonstrar que em produções recentes da arte contemporânea, o recurso da abjeção aparece vinculado ao estabelecimento dos não limites do mundo. Assim, consideramos não apenas que a abjeção passa a ser uma ferramenta de análise de fenômenos culturais, aqui da cena teatral em particular, mas especialmente que o seu uso aponta para as implicações estéticas da produção artística e os objetivos da arte abjeta, bem como evidencia os laços entre a produção teórica dos saberes subalternos e os diferentes contextos socio-históricos. Foster, no seu livro O Retorno do Real, fala sobre o artifício da abjeção, que, no seu entender, construiria um elo entre muitas produções artísticas contemporâneas. Obviamente, ele não nega a formulação de Kristeva, a primeira, talvez, a dedicar todo um livro ao tema da abjeção. Ao contrário, ele recorre a ela, sobretudo para a análise das subjetividades dissidentes. De Kristeva, em uma de suas inúmeras definições do termo, Foster destaca que o abjeto é aquilo de que preciso me livrar no intuito de ser um eu. Fecho. O abjeto, que ainda não é nomeado, indicado ou apontado, seria algo fantasmático, não somente estranho ao sujeito, mas também íntimo dele. De fato, é a superproximidade do abjeto com o sujeito que produz o pânico neste, fazendo-o perder a noção espacial de dentro e fora, de centro e margem. Por isso, vai dizer Kristeva, não é a falta de limpeza ou saúde que causa a abjeção, mas o perturba a identidade, o sistema, a ordem. O que não respeita as fronteiras, posições e regras, o meio termo, o ambíguo, o compósito. Fecho aspas. E é esse outro lugar de interseção entre os binarismos, essa fronteira que rasura a distinção entre o interior e o exterior, entre feminino e masculino, que faz com que as verdades se desmoronem. Daí a predileção de Foster pelos artistas da vanguarda, desejosos, segundo Foster, de perturbar igualmente os ordenamentos sociais e o próprio sujeito. Fecho aspas. Por isso, também, eu quero apostar que é na pós-modernidade, ou isso que com algum descuido a gente chama de pós-modernidade, que o anfíbio, que o artifício da abjeção surge como potência desestabilizadora. Linda Houston, em Poética da Pós-Modernidade, vai dizer para a gente que quando o centro começa a dar lugar às margens, quando a universalização totalizante começa a desconstruir a si mesma, a complexidade das contradições que existem dentro das convenções começam a ficar visíveis. A homogeneização cultural também revela suas rachaduras, mas a heterogeneidade, reivindicada como contrapartida a essa cultura totalizante, não assume a forma de um conjunto de sujeitos individuais fixos, mas, em vez disso, é concebida como um fluxo de identidades contextualizadas por gênero, classe, raça, identidade étnica, preferência sexual, educação, função social e etc. Fecho aspas. Ao falarmos em centro, precisamos pensar aqui em todas aquelas formas de cultura e de sujeito que foram legitimadas pelas ideologias globais e que ainda constituem os imaginários contemporâneos e ocupam um lugar central, o lugar que serve de referência para os demais. A roda gigante, qual seja o homem branco, heterossexual, cristão, europeu, capitalista. Isso foi o que se expandiu pelo mundo, levando consigo e impondo simultaneamente privilégios de sua posição racial, militar, de classe, sexual, epistêmica, etc. Essas diversas e entrelaçadas colonialidades foram cruciais nas hierarquias e ideologias globais que ainda no início do século XXI experienciamos em escala planetária. A homofobia, o racismo, o sexismo, o heterossexismo, o classismo, o militarismo,
são todas ideologias que nascem dos privilégios do novo poder colonial, capitalista, heterossexualizado. Abjetos, então, seriam todas as margens que, de alguma forma, têm papel importante na denúncia à ideologia colonialista responsável por grande parte da dor e da degradação humana, das subjetividades racistas, homofóbicas, etc. E tem sido nessa divisão entre centro e margem, entre desejável e indesejável, o produto e o subproduto que as bases da ciência, da epistemologia, da cultura e da arte foram criadas. Se muitos de nós pagou ou ainda paga o preço para entrar na roda gigante, muitos também atenderam aos pedidos sinceros e sentidos feitos a Geni, personagem híbrida da canção de Chico Buarque de Holanda, capturado por peça A Ópera do Malandro, de 78. Genivaldo, na verdade, é a prova de que toda a construção, seja de um sujeito ou de uma identidade, envolve um grau de normatização, cujo efeito é a produção de excluídos e, portanto, a legitimação de determinados corpos e identidades em detrimento de outros. Geni abjeta precisa ser apedrejada, porque a nossa matriz cultural, por intermédio da qual a identidade de gênero se torna inteligível, exige que certos tipos de identidade não possam existir. Os seres abjetos, os excluídos, são aqueles que não podem ser nomeados, que não fazem sentido dentro de uma matriz cultural humanizante. Porque, segundo Butler, abro aspas, a construção do gênero atua através de meios excludentes, de forma que o humano é não apenas produzido sobre e contra o inumano, mas através de um conjunto de exclusões, de apagamentos radicais, os quais, estritamente falando, recusam a possibilidade de articulação cultural. A abjeção, assim colocada, é conceito importante, elemento central na análise do panorama artístico contemporâneo, que, dentre outras características, apresenta produções que dialogam com estéticas repulsivas, que colocam em cena questões ligadas ao corpo, ao desejo e à sexualidade e constroem outros territórios e formas de pertencimento que questionam a hierarquia colonial, espécie de atualização do que Silviano Santiago chamara de literatura anfíbia, uma peculiaridade da literatura brasileira que era a associação íntima das essências política e artística. O autor escreve num texto chamado Cosmopolitismo do Pobre, que, abro aspas, ao longo do século XX, os nossos melhores livros apontam para a arte ao observar os princípios individualizantes, libertadores e rigorosos da vanguarda estética europeia. E, ao mesmo tempo, apontam para a política, ao querer denunciar, pelos recursos literários, não só as mazelas oriundas do passado colonial e escravocrata da sociedade brasileira, mas também os regimes ditatoriais que assolam a vida republicana. Este, segundo o autor, é o caráter anfíbio da nossa literatura, uma somatória original de arte e política. Por fim, na medida em que o uso político da categoria de abjeção aponta para as articulações entre arte e as problemáticas sociais, a sua abordagem crítica pode nos servir para o aprofundamento da discussão sobre a potência de uma arte anfíbia no enfrentamento das formas contemporâneas de colonialidade, disciplinamento e vigilância. Queremos dizer que a arte anfíbia, assim como o artista como produtor do Benjamin ou o artista como etnógrafo do Foster, são peças importantes para o entendimento da arte politicamente orientada e das relações com um outro social, promovendo uma forte aproximação com o cotidiano e retirando a arte de um circuito de poder de apenas representação. A arte anfíbia é, sobretudo, um fenômeno interdisciplinar, esse difícil exercício de não se ater a um ponto específico do saber, de não se vincular a uma única linha epistemológica, e é exatamente a partir dessa perspectiva que abordaremos em seguida os projetos e percursos cênicos, poéticos e antropológicos de O Diário de Gené, a última produção da trilogia do Cárcere, como eu apontei no início da minha fala. É nesse sentido que projetos como o de falar sobre o pensamento político de Gené, mais do que da literatura do Gené, tornam-se ferramentas potentes de enfrentamento, de desarticulação e de deslocamento do centro hegemônico numa espécie de jogo metalinguístico, onde os atores, ao se executarem, como o Valerino Wagner nos propõe,
desmascaram, desconstroem o papel também atribuído ao teatro pelo centro colonizante. Ou seja, o teatro venha a ser ou tenha sido apenas a antessala da pizzaria. Um teatro higiênico que afasta e protege o público de um teatro cruel e pobre, ao mesmo tempo artodiano e grotoviskiano. Um teatro, portanto, de abjeção, um teatro anfíbio, surge assim como uma proposta subalterna e insurgente contra um projeto de dominação capitalista, colonial e patriarcal que domina os poderes, os saberes, as subjetividades. Um teatro de abjeção vai na contramão dos paradigmas hegemônicos que impedem-nos de pensar que é possível transformar o mundo em uma sociedade melhor e propõe um conjunto de práticas artísticas a partir das experiências dos grupos sociais que têm sofrido de uma maneira sistemática as injustiças do capitalismo, do colonialismo de maneira geral. É a partir dessa exclusão sistemática que o teatro de abjeção, herdeiro da alegria do tropicalismo e da contracultura, propõe uma maneira vigorosa e eficaz de deslocamentos e rasuras dos modos dominantes de saber e conhecer. Um teatro de abjeção é sempre anfíbio, faz coro com Campini e aponta que, da perspectiva de alguns artistas e teóricos, a pergunta não é o que é a arte, mas o que ela pode fazer. E na ânsia de responder, se une a Derrida, Foucault e Deleuze. O colonialismo, culturalmente, impõe uma política do conformismo, ou seja, aquela que reduz a realidade simplesmente ao que existe, mas o teatro de abjeção é inconformista. Acredita que a nossa realidade, nossos sentimentos, ideais, modos de viver, de amar, de falar e de trabalhar, tudo isso é produto da história e por isso pode ser mudada. Pensando assim, um teatro de abjeção é também Foucaultiano, porque acredita que tudo o que foi construído historicamente pode ser destruído politicamente. Afinal, o poder não é algo unitário global, mas unicamente formas díspares, heterogêneas, em constante transformação. O poder não é um objeto natural, uma coisa, é uma prática social e, como tal, constituída historicamente. E se a história é a construção, pode também ser reescrita. E um teatro de abjeção cria uma alternativa que decorre exatamente das experiências daqueles que sofreram ao longo dos séculos as injustiças dos torturadores, que era como Jean Genet chamava o centro normativo de poder. Um teatro de abjeção é uma experiência fundadora de uma proposta estética e política, que obviamente parte dos subalternos, dos dissidentes, dos corpos que não pesam e tem como objetivo principal atacar as causas históricas da abjeção. Investigar de que maneira elas poderiam ter um fim. Para isso, mais uma vez com Foucault, é preciso estar atento ao intolerável. E isso significa ter faro fino para perceber quais são as evidências, os lugares comuns não questionados sobre os quais são construídos os discursos ditos verdadeiros, as convenções dominantes, quase sempre intoleráveis. A essa altura, vocês devem estar se perguntando podemos pensar que esse texto que eu estou falando agora sobre o teatro não é exatamente sobre teatro, mas sobre sociologia, história, pós-colonialismo, estudos da subalternidade, e creio não estarão enganados, pois o teatro de abjeção, a arte abjeta, promove uma quebra das barreiras, das disciplinas. Ela androgeniza, lantejouliza, carnavaliza, como cantamos outrora nos anos 70 com os irmãos Clayton e Cledir. Aqui não separamos também sujeito e objeto ou buscamos a verdade axiológica sobre sociedades singulares, aquelas como os sociólogos pensaram muitas vezes como um todo unificado e bem delimitado, citando Hall. Uma arte de abjeção não coloca em prática a produção de ciência, mas a produção da diversidade do conhecimento, individual ou coletivo, não importa, e dá voz aos sujeitos silenciados. Afinal, depois de 5 séculos ensinando o mundo o que é civilização, afinal costuma-se dizer que a civilização e a civilização andam juntas, o que não são, depois de 5 séculos ensinando o que é civilização, o que não são direitos humanos, temos a impressão de que não precisamos mais aprender com outro colonizador,
mas a sua arrogância colonial ainda impede que ele aprenda com a margem. Em outras palavras, só se aprende com o Sul, e aí, citando o Boaventura de Souza Santos, na medida em que se concebe esse como resistência à dominação do Norte, e se busca nele, que não foi totalmente desfigurado ou destruído por essa dominação. Assim, uma arte de objeção tem a proposta de causar certa desfamiliarização, semelhante mesmo com o que aconteceu em 58, quando, da estreia de Eles Não Usam Black Tie, de Guarnieri. E, nesse sentido, todo o legado do Teatro de Arena de São Paulo, da famosa geração do Guarnieri, Vianinha, Boal, Chico de Assis e Renato, que foi aos poucos levando para os palcos, aos palcos um Brasil economicamente pobre, mas cultural e inimaginavelmente rico e informativo. Nesse caso, eu quero dizer que o teatro sempre procurou uma estratégia das brechas para pensar com Grossfocken. Afinal, Eles Não Usam Black Tie não é simplesmente a peça de um autor nacional, porque assim já tinha sido a Moratória de Jorge Andrade, lançada em 57 pelo Sandro Poloni. A grande novidade é que Black Tie introduzia uma importante ruptura no foco da nossa dramaturgia, porque pela primeira vez o proletariado assumia a condição de protagonista de um espetáculo. Diante dessa situação, o Arena e o seu diretor, o falecido Zé Renato, se tornam os maiores interessados na experimentação e desenvolvimento de um repertório apto a encenar os assuntos que comprovadamente não cabiam no drama burguês. Mas um teatro de objeção não é um teatro sisudo, de terno e gravata. É também pintado com doses de vivencial diversiones, que foi o grupo que inspirou o filme Tatuagem do Recife, um pouquinho de Dizzy Croquetes, criativo, anárquico, transgressivo, um outro lugar, um entrelugar, ou parafraseando Denilson Lopes, é como se dissesse: onde queres Butler, eu sou Bahia, onde queres professor, sou Daniela Mercury, ou tudo ao contrário e ao mesmo tempo, trânsito entre saberes, linguagens, conceitos e perspectivas teóricas, trajetória errática e múltipla entre o desejo de estar no seu tempo e abrir, refazer tradições. O Diário de Janeiro, junto com outras produções contemporâneas, por exemplo, do artista cearense chamado Silvério Pereira, que fez uma peça incrível chamada Uma Flor de Dama, e também BR Trans, são alguns exemplos contundentes da produção teatral contemporânea feita no Nordeste, que elevam a abjeção à categoria política, evidencia a articulação entre teatro, saberes subalternos e potências queer. Filosofia abjeta seria a filosofia de Botequim, que interroga a nossa relação com a história, que desloca e transforma os parâmetros de pensamento, modifica valores, desacomoda verdades, porque não vê nada como permanente, e justamente por isso vê caminhos em toda parte. Onde outros encontram muros ou montanhas, ali também ele vê caminho. Mas porque vê caminho em toda parte, ele tende a limpar esse caminho em toda parte. Porque vê caminhos em toda parte, ele sempre se coloca em encruzilhadas. Alguns de vocês agora devem estar se preocupados: o que é que o cu tem a ver com as calças? Mais uma vez, para desqualificar o cu. Para esses, eu diria que, para termos uma sociedade que conviva com as diferenças, como um projeto intercultural de interação entre sujeitos de identidades diferentes que vivem uma experiência complexa e profunda de conflito e acolhimento, é fundamental que a sociedade reveja seus modos de conferir significados aos sujeitos, em especial aqueles que apresentam expressão identitária não hegemônica. Quando eu falo de não hegemônica, eu não falo só dos não heterossexuais. Afinal, uma masculinidade precária sofre também, de algum modo, certa dose de homofobia. Num seminário sobre arte dissidente, sobre descolonização, me interessa discutir com vocês para desconstruir saberes coloniais, mas, sobretudo, propor novos arranjos, contra-argumentando com a ajuda da história, da política, da antropologia, da linguística, da semântica e, claro, da arte. E utilizo mais uma vez para que o discurso é o próprio campo de construção do significado, em que se estabelece a rede de relações semânticas com a visão do mundo que pressupõe. No campo da sexualidade, são muitos
são muitos os discursos que a constituem. Os discursos da ciência, o pedagógico, o médico, o midiático, o religioso, o machista, o demográfico, o homofóbico, o governamental, o racista, o jurídico, o feminista. A análise discursiva, onde ocorrem as minhas reflexões, se articula com o conceito pós-estruturalista, o de desconstrução. Para Derrida, o significado é sempre mutável. Quando nos voltamos para a história e aprendemos o caráter construído de determinado saber, nos aproximamos de um possível efeito político da desconstrução, ou seja, a possibilidade de desconstruir, de descobrir partes do texto que estão dissimuladas e que interditam e regulam certas condutas e identidades. Desconstruir é caracterizar o modo pelo qual um texto pode ser lido e explicitado em suas contradições, desfazendo as fronteiras entre suas oposições, subvertendo a ordem e os valores hierárquicos e tradicionais contínuos. Todos os discursos são possíveis de serem desconstruídos. E a gente precisa acreditar nisso, para que a arte tenha uma função na sociedade contemporânea que une e nos traz aqui para discutir sobre isso. Obrigado, e agora eu deixo a nossa mediação e as nossas discussões. Obrigado. Então eu estou querendo saber também se você, como é que você pensa, ou se você tem informação como é que isso é recebido, né, por esses objetos. E também me perguntei, né, você falou dessa arte contemporânea, até que ponto, né, a arte feminista ou a arte abjeta, ela deve estar na periferia ou ela deve chegar ao centro? Né? Ou será que a função dela é justamente estar à margem? Será que ao chegar ao centro ela perde um pouco do seu caráter político? O Genet dizia uma coisa que foi reveladora e que talvez responda a sua pergunta, porque é como eu penso. O Genet, não sei se vocês conhecem a literatura dele, ou se já leram sobre ele, o Sartre chegou a dizer que era o maior autor do século XX, né? E, de fato, a literatura do Genet é uma literatura muito bem escrita para uma pessoa que era mendigo, ladrão, viado, tinha muitos marcadores de diferença. A escrita dele era altamente qualificada. E numa das inúmeras entrevistas que estão disponíveis no YouTube, ele é indagado sobre isso. E ele responde assim: eu cheguei a falar no meu texto que ele chama o outro, o centro hegemônico de poder, né, essa relação entre o branco, o heterossexual, ele chama de terrorista. É assim que ele se refere a esse centro de poder. E ele fala assim: eu preciso escrever desta maneira bem acabada para que esta elite terrorista me leia. Então é como se ele dominasse o código do centro para adentrar o centro. Porque era como se esse público que precisasse se incomodar com essa arte abjeta. Então, nesse sentido, o Genet me ensina dessa maneira. A produção da arte abjeta, ela é para ser vista por esse público. Ajudo também a pensar, eu tenho dado algumas oficinas de cursos de formação de professores lá na Bahia sobre gênero e sexualidade, e numa desses cursos eu tinha assim, uma turma só de professoras. Aí na hora da apresentação, elas diziam assim: eu sou uma professora que sempre tem um problema de homofobia na escola e me chama para resolver. Sempre tem um problema de desumanização e me chama para... E todas elas tinham isso que unia uma a outra. E aí eu dizia assim: é engraçado, porque o que eu gostaria de dizer aqui, para quem eu gostaria de dizer, era exatamente para aqueles professores que não são vocês. Porque vocês estão na escola como resistência, vocês estão fazendo o papel de vocês lindamente. Agora, eu queria até que os homens professores, os que são racistas, os que são homofóbicos, os que são transfóbicos, essas pessoas é que eu acho que precisavam estar aqui nessa sala ouvindo o que a gente precisa ouvir dessa relação pós-colonial. Então, é nesse sentido, eu acho que a arte abjeta precisa sim invadir o centro. Né? Eu acho que a arte abjeta tem que continuar sendo abjeta, mas ela tem que estar no centro. Então, eu queria só fazer um comentário que realmente te parabenizar, dizer que estou super feliz de ter te convidado. Eu acho
que era bem esse tipo de fala que a gente queria que alguém fizesse, claro que a gente também não poderia ter imaginado, né, todas as nuances e tão bom. Após tantos anos nessa coisa teórica acadêmica que eu gosto, eu continuo gostando, mas preciso também de outras coisas e de ver como levar, através da arte, o nosso pensamento acadêmico crítico. Temos muita discussão sobre representação e sobre desconstrução, né? Então, esse tipo de coisa, não estou dizendo que todo mundo que é da academia tenha que fazer essa passagem, mas acho que muitas pessoas queremos, então eu te agradeço muito também essa inspiração e espero também que nosso diálogo continue, né? Eu esqueci de comentar, mas essa foto que estampa aqui o cenário da apresentação era uma homenagem ao olho, né? O Museu do Olho. E uma exposição que causou muita polêmica também, né? Porque como é que é? Eu acho que é mais um dos exemplos onde o CU ele fica empoderado porque está numa exposição, numa galeria de arte comum no centro, né? Não é uma galeria no interior, na periferia, é uma galeria que está no centro de uma cidade importante e achei que é uma homenagem bacana para o lugar que a gente está. Então, tá aí, é como se fosse um beijo de todos vocês. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu estou envolvido com os estudos pós-coloniais, teoria queer, há cerca de 10 anos. Eu tenho 20 anos de ação no teatro e na história e educação. E eu confesso a vocês, em 10 anos, eu sinto muito que eu não tenha tido essa formação há 20 anos. Porque eu acho que há 20 anos eu teria feito melhor do que eu fiz, seja na sala de aula, seja no teatro. Eu sinto que há 10 anos, acerca disso, eu tenho melhorado como homem, melhorado como artista e conseguido, de alguma forma, ajudar a aterrorizar um pouco, né? É um pouco como eu me sinto, um terrorista cultural que tenta minar essas bases tão sólidas historicamente. É isso que eu penso de um teatro objeto, é isso que eu penso que a cerâmica, que as performances, que as artes visuais, que a música, que o cinema possam fazer. Nesse sentido, que eu acho que esse tema que me traz aqui hoje, né, a heteronormatividade, e vocês devem ter percebido, em nenhum momento eu parei para destrinchar o que é heteronormatividade. Mas só para dizer que a heteronormatividade é uma das categorias, uma das ferramentas de empoderamento dessa classe, desse núcleo de poder, né? Então, se a gente consegue fugir das classificações, se a gente consegue fugir dessas regras, a gente consegue talvez viver num espaço de melhor convivência, porque é muito difícil. Eu tenho uma preferência por trabalhar com heterossexualidades. Eu tenho me dedicado mais a desconstruir as heterossexualidades, né? Então, porque eu acho que as homossexualidades, os estudos lésbicos, os estudos gays, os estudos travestis, eles estão bastante... Nesse momento, em Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, está tendo a ABE, a Associação Brasileira de Estudos da Homocultura. Nesse momento, tem 1.100 pesquisadores do país, da América Latina, reunidos falando sobre sexualidades. E muitos estudos nas áreas de travestis, transexuais, lésbicas, gays, etc. E pouquíssimos estudos sobre heterossexuais. A heterossexualidade ela não é colocada em questão. A gente não tem colocado a heterossexualidade em xeque. E é isso que eu tenho feito. Né? Qual é a história que privilegia este tipo de sujeito? E que desprivilegia todos os outros que não estão dentro dessa lógica. Então há diálogos profundos entre mulheres, negros, pobres, gays, há diálogos profundos entre essas minorias sociais, né? Que tem eu estava em Brasília na semana passada no encontro do CNPC, e aí um colega do Recife disse assim: encontrei perguntas feministas que queriam cortar o meu pau. Eu falei assim, não é uma metáfora, não? Porque
eu acho que a metáfora é importante, né? Não sei se isso de fato, né? Mas a metáfora é importante, é isso. A gente precisa discutir, polemizar, colocar em xeque. Que segurança é essa da heterossexualidade? Quem é que garante? Eu dirigi um espetáculo agora em Salvador chamado Solo Almodóvar, um solo sobre uma travesti. É uma atriz que faz uma travesti. E aí, eu acho que para finalizar o nosso papo, ela fala assim, ela rompe a quarta parede e pergunta para o público, e eu assim, metalinguisticamente, eu vou fazer a mesma coisa para a gente encerrar essa conversa. Ela pergunta assim, levanta a mão aqui na sala. Quem já foi passando aqui pela 24 horas, qualquer rua de Curitiba, já foi xingado na rua? Ok. Muita gente, hein? Curitiba? Levanta a mão quem já foi apedrejado na rua. Garrafa, serve? Bom, diminuiu um pouco. Levanta a mão quem já foi espancado por desconhecidos na rua. Não é muito diferente do que aconteceu em todos os meses de apresentação em Salvador. E a travesti que me dava dizendo assim, por que só para mim isso é natural? Que mundo que vocês vivem? Porque só para mim isso parece natural. Obrigado, gente.